Criando Raízes Cast. Exaltando Jesus Cristo no livro de Daniel, capítulo 2. Olá! Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo mesmo, no capítulo 2 do livro de Daniel. Isso aí. A fonte principal é um comentário bíblico, o Exaltando Jesus em Daniel, e a história é aquela famosa do sonho do rei Nabucodonosor, né? Exato. Um sonho que ele esqueceu, o que complica tudo. Pois é. Nosso foco aqui é tentar desvendar o que essa passagem diz sobre os reinos aqui da Terra e o reino de Deus. Uma mensagem bem poderosa. Então, para começar, a situação é tensa. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está super perturbado com um sonho. Só que ele não lembra qual é. E aí a coisa fica feia. Totalmente. Ele chama os sábios, magos, astrólogos, todo mundo, e exige uma coisa impossível. Me contem o sonho e o significado. Sob ameaça de morte ainda por cima. Uma pressão absurda. Exato. Se não conseguissem, era o fim para todos eles. Quer dizer, uma situação bem limite mesmo. Sim. E os conselheiros, os caldeus, eles respondem um óbvio, né? Dizem, olha, rei, isso aí é impossível para seres humanos. Só os deuses. O que, claro, não ajuda em nada. Piorou. O rei fica furioso, uma fúria total, e manda matar todos os sábios da Babilônia. E o detalhe importante, Daniel e os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, Os jovens judeus, né? Que estavam lá exilados. esses mesmos, eles estavam incluídos nessa sentença de morte também. Nossa. E aí, como é que Daniel reage a essa notícia? Imagina o pânico. Então, é surpreendente. Quando o chefe da guarda, Arioque, vai buscá-los, Daniel age com uma calma, uma sabedoria impressionante. O texto fala em tato e discrição. Ele não entra em pânico? Não. Ele pergunta por que a ordem é tão urgente, tão severa, e depois, olha a fé do rapaz. Ele vai direto ao rei, pede um tempo, um prazo, Que coragem? ele promete que vai dar a resposta. Exatamente. Garante que vai revelar o sonho e a interpretação. Uma aposta altíssima. E o que ele faz? Corre para consultar algum oráculo, alguma coisa assim? Nada disso. Ele vai para casa, junto aos amigos, Ananias, Misael, Azarias, e o que eles fazem? Oram. Pedem misericórdia a Deus para que ele revele o mistério. A oração como centro de tudo, então. Totalmente. O comentário que a gente está usando destaca isso. Não foi só importante, foi essencial. Reconhecer que a resposta só podia vir de Deus. E Deus responde. Numa visão noturna, certo? Isso. Deus revela tudo a Daniel durante a noite. E imagino que a reação de Daniel seja de alívio e gratidão. Tem aquele cântico de louvor, né? Sim, sim. É lindo. Ali nos versículos 20 a 23, ele louva a Deus, celebra a soberania dele. Deus muda tempos e estações, tira reis, põe reis, dá sabedoria. Fica claro o contraste com os deuses babilônicos, que não puderam fazer nada. Exatamente. Daniel ressalta. A sabedoria e o poder vêm do Deus dos céus, não desses ídolos impotentes. E essa humildade, essa dependência de Deus, ele mantém quando vai falar com o rei. Totalmente. Chegando lá, diante de Nabucodonosor, a primeira coisa que Daniel faz é deixar claro. Olha, rei, não sou eu. Não é porque eu sou mais sábio que os outros. Ele dá todo o crédito a Deus. Todo, ele diz. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios, e foi ele quem mostrou ao rei o que vai acontecer. Daniel é só um mensageiro. Fantástico. E aí, finalmente, qual era o tal sonho que tirou o sono do rei? Daniel descreve uma estátua. Uma estátua enorme, imponente, brilhante, mas também assustadora. Feita de diferentes materiais, né? Isso. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços, de prata. O ventre e as coxas, de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés... Os pés eram a parte estranha. Uma mistura. Exato. Uma mistura de ferro e barro. Uma imagem de poder, sim, mas com uma base que vai ficando cada vez mais frágil, né? E a interpretação segue essa mesma lógica dos materiais. Perfeitamente. Daniel explica. A cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor e seu império babilônico, poderoso, glorioso. O primeiro reino. Sim. Depois, o peito e os braços de prata representam um reino inferior que viria depois, o Império Medo-Persa. Entendi. E o bronze? O bronze simboliza o terceiro reino, a Grécia, especialmente sobre Alexandre o Grande, que conquistou rapidamente vastos territórios. E as pernas de ferro? Esse parece forte, fortíssimo.
O ferro representa Roma, um império com força para esmagar e quebrar tudo, que dominou por muito tempo. Mas aí chegam os pais. E aí a coisa muda. Os pés de ferro misturado com barro mostram que esse último poder seria dividido, forte em alguns aspectos, o ferro, mas frágil e instável em outros, o barro. Não se misturam bem. Uma representação da fragilidade final desses grandes impérios humanos. Exato. Mesmo os mais poderosos têm suas fraquezas e um fim programado. Mas ainda falta o clímax do sonho, não é? A imagem mais forte, talvez. A pedra. Ah, sim, a pedra. Essa é a virada de chave. No sonho, uma pedra é cortada, mas sem auxílio de mãos humanas. O que isso significa? Que a origem é divina, não humana. E essa pedra atinge a estátua justamente nos pés frágeis de ferro e barro. E o resultado é devastador. Completo. A estátua inteira, ouro, prata, bronze, ferro, barro, é esmigalhada. Vira pó como a palha que o vento leva embora no verão. Desaparece sem deixar vestígios. Todos aqueles grandes reinos, reduzidos a nada. Exatamente. O poder humano, por maior que seja, é varrido diante da intervenção divina. E o que acontece com a pedra? Ela só destrói? Não, aí que está o ponto fascinante. A pedra que destruiu a estátua começa a crescer. E cresce tanto que se torna uma montanha enorme e enche a terra inteira. Incrível. O que ela simboliza, então? Essa pedra é o reino de Deus. Um reino estabelecido pelo próprio Deus, não por homens. E a característica principal dele é eterno. Jamais será destruído, diz Daniel, subsistirá para sempre. Esmaga os reinos humanos e estabelece algo permanente? Isso. E o comentário que usamos, exaltando Jesus em Daniel, faz uma conexão muito forte aqui, né? Aponta essa pedra como uma figura de Cristo. A pedra angular. Exatamente, como Jesus mesmo diz em Lucas, a pedra que os construtores rejeitaram. Sobre quem ela cair, esmagará. Cristo e seu reino são essa pedra que destrói o poder mundano e estabelece o domínio eterno de Deus. Faz muito sentido. E como Nabucodonosor reagiu a tudo isso? Ouviu o sonho esquecido e ainda receber essa interpretação? A reação dele é impressionante. Ele cai com o rosto em terra, se prostra diante de Daniel. Não adorando Daniel, mas reconhecendo o Deus de Daniel. Ele reconhece o poder superior. Sim, ele declara que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. E aí ele promove Daniel a um cargo altíssimo e, a pedido de Daniel, também coloca os amigos dele em posições importantes na Babilônia. Uma reviravolta total na história deles. Com certeza. Tudo por causa da revelação divina e da fidelidade deles. A passagem nos deixa, especialmente à luz desse comentário focado em Cristo. Olha, a mensagem principal é, sem dúvida, a soberania absoluta de Deus sobre a história. Os impérios humanos, por mais grandiosos e poderosos que pareçam ser... Como a estátua imponente... Exato. Eles são temporários, são frágeis, no fundo, como o barro misturado ao ferro. São como o pó ao vento quando confrontados com o plano de Deus. Em contraste com a pedra. Em contraste total com o reino de Deus, simbolizado pela pedra que vira montanha. Esse reino, estabelecido por Deus através de Cristo, é o único que é eterno, supremo e que vai prevalecer sobre todos os outros. Isso realmente coloca as coisas em perspectiva e nos leva a pensar, né? Se os maiores impérios, os maiores símbolos de poder que a humanidade construiu são descritos assim, como algo passageiro, destinado a virar pó, como é que essa visão pode nos ajudar hoje a reavaliar o que a gente considera como poder de verdade ou como um legado que dura? O que realmente importa e permanece no final das contas? Uma ótima pergunta para refletirmos. O que de fato tem valor eterno? Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.